Seja muito bem-vindo ao funil de conversão do Instagram. Estou extremamente feliz por você estar aqui comigo no início dessa grande jornada. Quero que você aproveite cada minuto desse treinamento, dessa aula ou desse workshop que eu preparei para você. Tá certo? Para que você me conheça um pouco mais, no próximo slide eu quero que você entenda quem é o André Damasceno e um pouco sobre a minha jornada durante esse momento. Equipe, passa aí para mim fazendo um favor. Olha só que legal, gente. Bom, muito prazer, André Damasceno. Eu sou consultor de marketing desde 2009, já atendi em mais de 500 empresas no Brasil e nos Estados Unidos, mais de 1.000 consultorias realizadas e mais de 10.000 horas de consultorias. O que isso quer dizer? Eu vivo desde 2009 aquilo que eu falo no meu dia a dia. Eu tenho ajudado micro, pequenas empresas por todo o Brasil a terem mais resultados, não apenas no Instagram, mas principalmente com o seu processo de marketing, vendas e experiência do cliente. E hoje, é claro, o que eu vou compartilhar aqui com você tem um foco exclusivo nesse funil de conversão do Instagram. Bom, mais de 10.000 alunos em cursos online, sou certificado pelo Business Behind the Magic na Flórida, Estados Unidos, onde eu posso falar um pouquinho sobre a metodologia Disney, sobre encantamento, sobre os processos. Sou certificado em neuromarketing, sou coach pela Academia Brasileira de Coaching desde 2012, especialista em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em contar as histórias e também viver essas histórias e palestrante internacional. Então, esse aqui sou eu e eu estou muito feliz em estar com você nessa jornada. Passa aí para mim, equipe. Olha só, para a gente começar e acelerar com tudo, eu quero que neste momento você aponte a sua câmera para cá, tá? E já comece a me seguir. Por quê? Todas as dúvidas que você tiver desse treinamento, dessa aula, eu mesmo vou responder para você através do meu direct. É por ali que a gente vai criar um relacionamento, é por ali que a gente vai se conectar. Inclusive, isso, ao longo da nossa aula, você vai perceber que isso faz parte da estratégia do funil de conversão do Instagram. Então vai lá, ó, escaneia esse código aqui. Se você ainda não me segue, a partir desse momento, você vai começar a me seguir. Então, simbora. Vamos lá, coloca aí na tela para mim. Eu sempre começo todas as minhas aulas, meus treinamentos, com uma grande reflexão. E esse tempo todo, atendendo os clientes pelo Brasil, pelo mundo, me ajudou a criar algumas reflexões. A primeira que eu quero que você entenda é: empresas que não utilizarem as mídias sociais, não apenas para venderem, mas para criarem relacionamento, sofrerão consequências terríveis. Bom, falar isso hoje é muito fácil, mas lá atrás, quando eu comecei a minha jornada em 2009, essa frase que me acompanha durante todo esse tempo, era muito difícil o empresário entender. Por quê? As pessoas achavam que naquela época, Orkut principalmente, porque não existia esse boom do Instagram, tá? Não existia um boom do Facebook. As pessoas achavam que isso não passava de uma brincadeira. E o tempo foi se mostrando a importância de uma marca criar uma presença online, a importância de uma marca estar na rede social de uma forma bem consolidada. Bom, já temos essa primeira reflexão e de cara eu já quero que você caia aqui, tá? O que é isso aqui? Esse é o funil de conversão para Instagram. Então, nesse exato momento, estou te apresentando o meu funil de conversão. Basicamente, esse funil, ele tem 3 fases importantes. E é isso que eu quero que você entenda no decorrer do nosso treinamento aqui. Quais são essas fases? A primeira fase, desconhecidos, bisbilhoteiros. A segunda, seguidores, fãs. E a terceira e última fase, clientes. O que isso quer dizer? Para cada uma das fases, você tem um tipo ou mais tipos de conteúdos que você vai criar no dia a dia. Então, a primeira fase aqui, desconhecidos bisbilhoteiros, qual que é o seu principal objetivo? Atrair. Atrair pessoas interessadas em conhecer o seu Instagram para que você possa oferecer o seu produto ou serviço. Depois dessa fase, é uma fase crucial, que é a fase de se
relacionar. E o que é se relacionar? É se conectar, é engajar, é fazer com que aquela pessoa que naquele momento era apenas um bisbilhoteiro, ainda não era o seu seguidor, é fazer com que ele passe a te seguir. Mas muito mais do que isso, é que ele de fato interaja com você, comente, assista seus vídeos, interaja com seus stories, participe das suas lives. Esse é o grande segredo que vai fazer você transformar seguidores e fãs na fase 3, que é vender. Que é a grande consequência que a gente quer. Mas não precisa se preocupar não, porque eu vou falar mais sobre esse funil de conversão daqui a pouquinho. Podemos avançar. O que eu quero que você entenda na sua essência é: isso aqui deve funcionar como uma engrenagem. Se você entende exatamente esse processo, se você domina essa metodologia que já foi testada e validada com centenas de outras empresas de diferentes nichos e negócios, você passa a entender e jogar o verdadeiro jogo de qualquer rede social, mas principalmente Instagram. O que isso quer dizer? Isso deve funcionar como uma engrenagem. O que é uma engrenagem? Se a sua peça, na fase 1, você não está conseguindo atrair pessoas qualificadas para transformar aquele cara que só olha os seus stories de vez em quando, mas não se relaciona com você, que é a segunda fase, você não vai conseguir vender para essa pessoa. Então, se alguma coisa nessa engrenagem vai mal, o que vai acontecer? Isso aqui, ó, passa aí para mim, que é exatamente o que a gente não quer. Aqui jaz uma empresa. Aqui jaz uma empresa. Então, a gente não quer que o seu negócio morra. A gente não quer que o seu Instagram passe por maus bocados. A gente quer exatamente o quê? Aquela sensação que você consiga atrair leads, colocar pessoas interessadas, conseguir fazer com que essas pessoas olhem para o seu Instagram como um Instagram que daqui a pouco eu vou falar, que verdadeiramente passe poder, transformação. E esse é o grande segredo de quem consegue ter aí o funil de conversão dentro do processo. Bom, e aí tem um conceito que eu acredito e defendo muito. Provavelmente você já ouviu falar no B2B, ou seja, business to business. A minha empresa vende para uma outra empresa. Tem o B2C, a minha empresa vende para o consumidor final. E aí, o que é importante? Entender isso aqui, ó, H2H, que é exatamente o que o Instagram é a sua essência. Porque por mais que a gente tenha muitos seguidores, por mais que a gente tenha muitas pessoas ali dentro do processo, no processo de conversão, o que é interessante você entender? Isso aqui, ó, H2H. Então, você vende para uma pessoa. E isso vai acontecer muito quando a gente começar a abrir mais aqui o funil de conversão, quando você leva essa pessoa para o direct. Então, vamos seguir em frente. Entendido isso, eu quero trazer alguns números aqui na tela para você, tá? Então, ó, minha equipe acabou de colocar números e estatísticas. 134 milhões de usuários hoje o Instagram. 52% mulheres e 42% homens, ou seja, é muito heterogêneo. 15% das classes A e B, 85% C, D e E, 31% entre 16 e 29 anos, 44% entre 30 e 49 anos, 25%. Ou seja, o Instagram ele é bem heterogêneo, gente. E por último, o usuário brasileiro gasta, em média, 15 horas e 54 minutos por mês. Ou seja, é a rede social queridinha do brasileiro. Isso mostra o quanto você deve investir seu tempo, a sua energia, mas principalmente com estratégia para fazer o negócio rodar. Porque ao olhar para esses números aqui, o que me deparo? Pô, com um oceano de possibilidades. Só que esse oceano, ele pode ter algumas pegadinhas. E é exatamente nesse momento que o profissional liberal, o microempresário, o dono de um pequeno negócio, de um negócio local, ele não tem tempo. Então, ele precisa ser assertivo no dia a dia com as suas ações. Vem comigo, passa aí, equipe. Olha só, eu trouxe 2 acontecimentos fundamentais e importantes nessa jornada para ilustrar para você aqui. Primeiro, lançamento do Instagram, outubro de 2010, ano em que o Instagram foi colocado no ar. Naquele momento, a gente tinha uma pegadinha ali que nada mais é do que uma estratégia.
somente para usuários do iOS. Aí a gente já tem um gatilho mental super poderoso da exclusividade e também da curiosidade. Isso fez com que, durante muito tempo, o Instagram, entre aspas, fosse mal visto, né? Digamos assim. Mas isso foi uma baita estratégia. Segundo momento, passa aí para minha equipe. Olha só, Instagram lança os stories. Não sei se você se lembra ou já teve o Snapchat, né? Uma rede social cujo foco é ali compartilhar pequenos momentos. Zuckerberg tentou comprar o Snapchat, chegou a fazer uma oferta. O que o Snapchat falou? Ei, aqui não. Aqui não. Ah, é? Eu vou criar os meus próprios stories. Começou lá colocando stories no Facebook, veio para o Instagram e hoje até o WhatsApp tem stories. Mas por que eu estou trazendo isso aqui? Para te provocar. Olha esse próximo slide que vem aqui. Olha esse próximo slide, tá? Isso nada mais é do que para te provocar. Por que eu trouxe isso? Para falar de 3 elementos importantes para toda empresa. Primeiro, adaptação. Você precisa se adaptar. Não existe nenhuma empresa que durante uma jornada, seja de 1 ano ou de 15 anos, que é a minha situação, não se adaptou dentro do seu processo. Então imagina, eu comecei meu negócio em 2009. Olha o tanto de pequenas adaptações eu precisei fazer no meu modelo de consultoria, nos meus treinamentos, nas minhas palestras. Isso foi fundamental. Segundo, criação de novos produtos e serviços. Se você quer aumentar a frequência do seu cliente comprando com você no dia a dia, você precisa se tornar cada vez mais interessante. Então, dentro do seu pequeno negócio, você tem que ir criando novos serviços, novos produtos. E o Instagram é uma ótima ferramenta para você fazer isso. Pô, abre a caixa de perguntas, faz uma enquete, joga um post com comentários e vai trazendo a sua audiência para perto. Isso, inclusive, faz parte da estratégia de relacionamento para você converter esse cliente. Então, abre a caixa de perguntas, vai interagindo, vai pedindo para as pessoas votarem. Isso vai fazer com que você se transformar numa máquina. Essa máquina vai ser um gerador diário para você fechar clientes e novos negócios. E, por último, mais importante, é estar atento ao mercado e, principalmente, às mudanças do seu consumidor, as mudanças do seu público-alvo. A gente fala muito sobre essa nova geração, que é a geração Z. A gente fala muito dos milênios, do baby boomers, né? Então, para quem você vende? O seu Instagram, ele quer comunicar o quê? Para qual público? Então, muitas vezes eu começo um processo de consultoria e a gente vai para o Instagram, por exemplo, eu olho para o Instagram e falo, poxa, para quem você quer comunicar? Porque tudo isso vai gerar com que você faça a sua estratégia ali. Poxa, não, André, minha estratégia é a geração dos baby boomers. Eu quero falar com o seu pai, André, que tem ali 65 anos. Legal. Então, como que meu pai vai se comportar ao olhar para o seu Instagram? Isso é um erro crucial. Porque você não tem essa conexão com o seu público-alvo e você acha que o seu Instagram precisa ser harmônico porque alguém falou com você em determinado momento. Mas será que o seu público, a geração do Baby Boomers, ele quer um Instagram harmônico? Ou ele quer que você compartilhe as informações e atenda as necessidades dele no direct? Então, essas incongruências, né, elas acontecem muito na nossa jornada, no nosso dia a dia. Passa aí para a minha equipe. Olha só isso aqui. Olha que dado legal que mostra a importância da gente ter uma presença online e ser forte, ser ativo em nosso Instagram. 9 em 10 brasileiros pesquisam online antes de comprar, de acordo com o Google. Esse comportamento que começou na pandemia, ele continua. Então, antes de tomar uma decisão de comprar o seu produto, de decidir se vai nessa academia, se vai nesse restaurante, o que esse usuário faz? Ele vai pesquisar. E você pode ter certeza que ele vai chegar até o seu Instagram. E dependendo do que ele ver lá, do que ele enxergar lá, ele vai tomar a decisão de comprar com você. Ele vai tomar a decisão de ir até a sua loja física. Ele vai tomar a decisão de te chamar no direct. Ou então ele vai fazer o contrário. Dependendo do que ele vê lá, ele vai buscar o seu concorrente. Ele sai do seu Instagram e vai buscar outro concorrente. É o que a gente costuma chamar aqui dentro o efeito positivo do meu negócio. Eu estou gerando um efeito positivo ou eu estou gerando um efeito negativo? Daqui a pouco eu vou mostrar mais sobre esses efeitos exatamente aqui no quadro. E o que você precisa fazer para gerar esses efeitos
no dia a dia, tá certo? Vamos lá, passa para mim. Ó, pessoas influenciam pessoas. Nada influencia mais do que a recomendação de um amigo. Né? Então, André, onde você vai almoçar hoje? André, qual academia você frequenta? André, você tem um nutricionista? André, onde você compra as roupas para a Laura? Então, essa informação ela é importante. E muitas vezes, o que eu compartilho? Ah, segue o Instagram do fulano aí. Segue o Instagram dessa academia, desse nutrólogo, desse personal, dessa pessoa que vende roupas. Então, essa recomendação ela só vai acontecer quando? Quando você, de fato, tiver um Instagram que causa o efeito positivo, que já já a gente vai falar. Vamos seguir. Nunca se tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Tá? Nunca se tem. A primeira boa impressão, fato, nunca se tem. Tá? E quanto maior for o vínculo emocional entre uma marca e o consumidor, maior a disposição deste para levar em consideração a compra. O que eu quero que você entenda aqui e leve isso para o seu Instagram, tá? Quando uma pessoa, um bisbilhoteiro, por exemplo, uma pessoa que não é seu seguidor, e a gente chama aqui de bisbilhoteiro, ele vai para o seu Instagram, ou seja, ele descobre o seu Instagram, ele descobre ali a sua marca, talvez ele não passe a seguir naquele primeiro momento, que é o que a gente chama de efeito negativo, né? Você pode também gerar o efeito negativo. O efeito positivo é fazer o quê? Que esse bisbilhoteiro, que de fato é o seu público, é o seu prospect e pode virar o seu cliente, que ele comece a te seguir. E essa conexão, essa primeira conexão é fundamental, que a gente inclusive caminha até para a fase 2. Então, olha isso aqui que legal, vou repetir, ó. Quanto maior for o vínculo emocional entre uma marca e o consumidor, maior a disposição deste para levar em consideração a compra. Como que eu faço essa questão ali no dia a dia? Como que eu faço? Olhe aqui para mim, tá? Vamos para o próximo slide. Coloca o próximo slide aqui. Como que eu gero isso? De uma maneira bem simples, objetiva e direta. Esse, inclusive, é um exercício poderoso que eu quero que você faça imediatamente. O que é isso? Ó? Exercício de conexão. Você vai abrir os seus stories, a caixa de perguntas, e vai colocar exatamente esse texto. 3 palavras que vêm à sua cabeça em contato com a minha marca, em contato com o meu negócio, em contato com o meu produto. E deixa as pessoas falarem. Ah, mas André, eu tenho medo porque ninguém vai comentar. Pede mamãe, pede papai. Nesse primeiro momento, toda ajuda é bem-vinda. Só que quando você começar a fazer isso com frequência, com regularidade, deixa eu anotar isso aqui inclusive, 2 palavras importantes. Frequência e regularidade. Regularidade. São 2 coisas, inclusive, que muitos de nós esquecemos de fazer. Então, quando você começa a criar frequência, começa a ter regularidade, isso passa aí para a sua rotina, você começa a criar conexão. Então, todas as vezes, por exemplo, que eu faço aqui, abro essa caixinha, eu tenho, 60, 70 respostas. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Depende da minha capacidade de atrair novos seguidores, desses bisbilhoteiros se transformar em seguidores. Então, o que eu quero que você faça? Esse exercício de conexão. Pode passar para mim, fazendo favor. E aí, é aquilo que eu estava falando. O que é o efeito positivo? Eu vou passar rapidamente aqui, porque a gente vai ter um momento para fazer esse raio-x. O efeito positivo é você olhar para o seu Instagram e falar, caramba, eu quero ficar aqui. Ou pelo menos falar assim, poxa, eu quero saber um pouco mais. Deixa eu fazer um processo de investigação sobre quem é o André Damasceno, sobre quem é o meu negócio. Então, é no momento que o bisbilhoteiro, ele sai de bisbilhoteiro e ele se transforma num seguidor. Só que esse seguidor, ele pode parar de seguir você em determinado momento. Então, esse efeito positivo é o quê? Poxa, você tem uma foto que impacta, você tem uma bio que gera uma autoridade, o seu nome, que deve ter poder, você tem um contato direto, e isso é fácil da pessoa saber, né? Não esconda esse contato. Olha aqui no meu caso, olha o saiba mais aqui. Então, isso é importante.
Você tem destaque dos stories que vão aqui, ó, que vão exatamente falar qual que é a sua essência. Então, a gente vai falar mais daqui a pouco sobre isso. Você tem posts fixos e estratégicos. Então, tem aqui, ó, 3 posts fixados no meu perfil que eu quero que as pessoas saibam mais sobre eles. E um feed que gere encantamento. Independente do que você venda, se você vende produtos, se você vende serviços, se você é profissional liberal, se você é profissional autônomo, se você é MEI, tem uma microempresa, não importa. Então, isso aqui a gente vai falar, a gente vai destrinchar um pouco mais sobre isso. Isso é o básico para gerar esse efeito positivo. Simbora! E na internet, toda marca está querendo chamar a sua atenção. Todo negócio briga pela nossa atenção. Então, pense aqui comigo, ó. Você tem aí o seu Instagram, certo? Só que, ao mesmo tempo, você tem o seu concorrente que também está querendo chamar a atenção daquele bisbilhoteiro para que ele se transforme num seguidor, de seguidor ele se transforme num cliente. Então, essa competição no dia a dia, ela é enorme. Eu uso uma palavra aqui que ela é sangrenta. Então, a todo momento a gente está querendo chamar a atenção, né? Só que algumas pessoas falam, e eu não concordo com isso, eu vou provar aqui para vocês, que o grande poder da internet é a atenção, né? Eu preciso ter a sua atenção. Não é. Passa aí para mim que eu vou provar para vocês. Esse aqui é um funil muito conhecido chamado modelo AIDA. Então, A de atenção, I de interesse, D de desejo e A de ação, oferecer, oferta. E por que eu vou provar para vocês que interesse é melhor do que atenção? Porque é exatamente no interesse, onde eu crio conexão, consigo vender para você. Vamos supor o seguinte, eu fiz um Reels, criei um conteúdo no formato carrossel, compartilhei esse conteúdo. Genial! Esse conteúdo ele trouxe para mim pessoas que estão interessadas em comprar alguma coisa, ou pessoas que estão interessadas em conhecer mais sobre o seu produto, sobre o seu serviço, sobre o que você faz, sobre as suas aulas de personal, sobre as suas aulas de personal organize, e você chegou e fez isso. Essa pessoa, ela precisa estar interessada no que você faz e no que você vende. Ter a atenção, ela não é mais primordial, porque, vou dar um exemplo aqui. Quem aqui, por exemplo, assiste televisão com o celular nas mãos? Comenta aqui para mim, vai lá. Muita gente provavelmente faz isso, tá? Outro exemplo, esse um pouco mais esdrúxulo. Quantos de vocês aqui vão ao banheiro, ficam ali minutos, horas sentado com o celular na mão? Pois é, a sua atenção, na verdade, ela está sendo dividida nesse momento. Tá? Ela está sendo dividida. Você, inclusive, aqui pode estar fazendo isso, assistindo essa aula nesse momento comigo. O que eu quero é o seu real interesse. Quanto mais você estiver interessado ou interessada no que eu tenho para falar, no meu produto ou serviço, no que eu consigo compartilhar com você, maior é a chance de você andar nesse funil. Porque com seu interesse, eu consigo gerar desejo em você comprar o meu produto, em você comprar o meu bolo. Eu consigo gerar desejo em você para, ao invés de você ir no meu concorrente, você comprar aqui esse tênis, esse calçado, essa camisa na minha loja. Então, o interesse, quanto mais genuíno, mais verdadeiro, eu consigo andar com você até te oferecer. Só que aí tem um porém. Olha esse porém, passa aqui para mim, olha esse porém. Não adianta você querer chamar a atenção do seu seguidor, do cara que é bisbilhoteiro ou que ainda nem é seu fã, se você não tiver isso alinhado. 4 coisas fundamentais. O que são essas 4 coisas? Primeiro, monitorar os resultados, ou seja, os números. Quando o Instagram foi lançado, tinha um grande problema. Assim como toda rede social em sua fase de lançamento. O Instagram não tinha esse painel que ele tem hoje, que é o Instagram Insights, e ele sequer monitorava e trazia números para a gente sobre o que estava acontecendo. Compartilhamento, salvos, número de visualizações, questões sobre quem é o seu público, gênero, idade, localização. Então, isso era muito ruim.
Hoje você não tem mais essa desculpa. Isso é real. Se você tem um Instagram business, uma conta comercial, uma conta criador de conteúdo, você tem na palma da sua mão todos esses números. Então, primeira coisa, você vai monitorar esses resultados. Tudo que você fizer no seu Instagram, você precisa acompanhar de perto o que está acontecendo. Você precisa, trazer um resultado para o seu cliente. O que é esse resultado? Vindo provavelmente das ações que você realizar. Ou seja, você vai acompanhar as ações. Poxa, André, eu fiz um Reels. Sensacional. Poxa, André, eu entrei numa live ao vivo. Caramba, isso deu um baita resultado. André, fiz um post carrossel. André, fiz um post avulso. Isso não gerou resultado. Então, você precisa ir acompanhando as ações de perto. Terceiro elemento. A gente não estava falando lá atrás sobre a importância do interesse. Esse interesse, ele se constrói nessa terceira fase aqui, ó. Relacionamento com seguidores. Quantas vezes eu já entrei no Instagram, pedi uma mensagem no direct, ou fiz um comentário e, eu tô até hoje esperando por essa resposta. Ou seja, não tive a resposta ainda. Então, esse relacionamento é quando você consegue gerar interesse genuíno desse seguidor, que já te acompanha. Então, desse seguidor para que ele possa comprar. E por último, você vai analisar os números. Ou seja, é um trabalho de 4 etapas. Monitorar os resultados, ou seja, o que você está fazendo e qual é o resultado que isso está gerando para você, resultado em vendas, resultado em alcance, compartilhamentos, mais pessoas vendo seus views, seus stories, acompanhar as ações, ou seja, qual ação tem dado mais certo, se relacionar com seus seguidores e, por último, analisar os números. E aí, eu trouxe um exemplo aqui que é bem legal. Olha isso aqui, gente, olha isso aqui. Não adianta você aplicar aqueles momentos ali, ou seja, você aplicar o AIDA no seu dia a dia e você não ter... Volta aí novamente, e você não ter aquela fase anterior. Qual que é aquela fase anterior? Esses 4 pilares aqui, tá? Então, André, meu Instagram é bombado, meu Instagram é ripado, tudo isso, sensacional. Mas se você não faz essas 4 coisas aqui, olha o que acontece. Você literalmente perde dinheiro, que foi esses 2 exemplos aqui, Eu tenho um cliente em Chapecó, e eu queria presentear esse meu cliente com um vinho, tá? Fui lá, só que eu não queria comprar um vinho aqui. Eu queria já comprar diretamente em Chapecó e entregar esse vinho lá. O que eu fiz? Fui no Google e busquei Adega em Chapecó. Caiu essa marca aqui. E aí, boa tarde, sou de Vitória, tendo um cliente na cidade de vocês. Gostaria de comprar um vinho para entregar de presente para eles amanhã, que é o dia do cliente. Consegue me ajudar? Essa mensagem aqui foi respondida quase 24 horas depois. Internet é real time. Eu não quero essa resposta 24 horas depois, porque da mesma forma que eu mandei essa mesma mensagem, eu copiei, colei e mandei para 3 ou 4 empresas. Eu mandei para 3, 4 outras adegas que conseguissem me responder. E foi exatamente o que aconteceu. E aí tem 2 informações que eu quero compartilhar com você. Primeiro, preste atenção. Não é o mais rápido que vai ter resultado. Não é, tá? Você pode demorar a responder, só que se você me responder, segundo elemento, com qualidade, o que é responder com qualidade? André, seja muito bem-vindo aqui à nossa marca. Tô super feliz que você tomou aqui a decisão de comprar conosco. Obrigado pela oportunidade. Me fale um pouquinho mais sobre seus clientes. Me fale um pouquinho mais que tipo de carne ele gosta. Carne vermelha, carne branca, é peixe, é frango, é para qual tipo de ocasião? Dia do cliente, nós temos aqui um vinho sensacional. Entendeu? Olha a diferença. Você pode ser o mais rápido em responder. Só que, se você me responder, oi André, toma aqui o nosso catálogo. O que eu costumo falar que é isso? Você joga a informação para o cliente. Eu não entendo nada de vinho, mas quero impressionar o meu cliente dando um vinho. André, olha que legal. Dia do cliente, a gente tem esse vinho. Esse aqui, ele harmoniza muito com carnes vermelhas. Se o seu cliente gosta de uma carne vermelha, é isso, é esse vinho. Você acabou de fazer uma venda consultiva. E tudo melhor pelo direct do Instagram. Esse exemplo aqui é a mesma coisa, só muda a região. Um é Santa Catarina, outro é em São Paulo. Ambos aqui... Tá? Isso tudo pelo Instagram, tá, gente? Tudo aqui pelo Instagram.
ambos aqui perderam cada um cerca de R$300. Ou seja, não era um presente qualquer. Agora, eu faço uma pergunta para você. Me responde aí. Imagine R$300. Imagina aqui, ó. R$300 todos os dias no seu bolso, enquanto seu negócio está funcionando aberto. Vamos fazer o processo inverso. Imagine esses R$300 por dia indo embora. Faz a diferença no seu negócio? Não sei qual é o seu negócio, mas no meu faz muita diferença. Tá vendo? Ó? Enquanto isso, tem muita gente se preocupando. André, quantas vezes devo postar no Instagram? Qual o melhor horário do feed? Qual é esse melhor horário? Então, ó, e você não se preocupa. Vamos voltar aí, volta mais um aí, ó. Você não se preocupa com isso aqui, ó. Monitorar os seus resultados, acompanhar as ações, se relacionar com seus seguidores e analisar esses números. Então, isso sirva de lição. Eu falo que eu aprendo mais em consultorias quando o meu cliente erra, digamos assim, do que nos próprios acertos. Vamos em frente, vamos em frente. Olhar para o alto e perguntar onde é que eu estou errando. Então, isso acontece muito, né? Eu coloco ali uma estratégia no ar, mas eu não acompanho os números, não acompanho os resultados, não faço o que precisa ser feito, não me relaciono com esses seguidores, aí, pô, eu não estou vendendo. André, essa estratégia não funciona. Quantas vezes eu não ouvi? Hoje até um pouco menos, mas lá atrás. Ih, André, rede social não funciona, Instagram não funciona. Aqui, ó, você não pode olhar para o céu e perguntar onde você está. Na verdade, assim, o erro, ele está em você. O erro, ele está com você. Então, quando você entende isso dentro da sua jornada, internaliza isso, você começa a criar conteúdos mais assertivos, você começa a fazer o que precisa ser feito e aí não posterga nas suas tomadas de decisões. Vamos em frente. Eu vejo muitas empresas querendo ter um Instagram bombado, um Instagram top, e isso é legal, faz parte. Como se isso fosse suficiente para atrair clientes e vender. Só que se você não tem um plano de ação e uma estratégia validada, você não atrai e muito menos vende. Então, assim, feed harmônico é importante para determinados negócios, sim. Mas é o que vai fazer você chamar a atenção do seu cliente, botar ele nesse funil e fazer com que ele compre seu produto ou serviço? Não. Você precisa ter uma estratégia, você precisa ter um plano de ação. E é exatamente isso que a gente vai falar muito daqui para frente. Vamos embora. Redes sociais são canais de relacionamentos, relacionamentos são negócios disfarçados, né? E quando eu trago essa frase aqui comigo, e essa frase já me acompanha há anos nessa jornada, o que eu quero dizer? Novamente, não é o seu Instagram que deve ser forte, é a sua marca que deve ser forte, tá? Então, é a construção do seu relacionamento diário com as pessoas que chegam até o seu perfil. Então, internalize isso e aplique isso. Pode ir. Bom, quanto mais atenção você der a um cliente, mais interesse e desejo ele terá em seu produto ou serviço. Logo, ele também voltará mais vezes para comprar e te indicar. E a gente entra novamente naquela frase, né, naquela mensagem ali, o interesse. O interesse, ele precisa ser genuíno. E quando eu falo aqui, ó, quanto mais atenção você der a um cliente, o que é essa atenção? É se relacionar. Poxa, quantas vezes eu vejo? Você assiste os stories do seu cliente? Você acompanha logo depois que ele sai da sua loja e vai usar, vai provar o seu produto, tá? E vai lá e vai interagir com ele? Outra coisa que eu achei sensacional, isso aconteceu comigo. Não é meu cliente, não. Eu fui até uma casa de carnes, comprei uma carne, tá? E aí eu falei, pô, vou fazer um churrasquinho esse final de semana, com os amigos, etc. Falou, poxa, posta no Instagram e nos marca. Eu achei essa primeira chamada genial. Só que aí veio o grande lance. Essa casa de carnes, esse açougue, eu não sei como vocês chamam aí na cidade onde vocês moram, começou a me seguir. E começou a acompanhar os meus conteúdos, os meus stories. Então, quando eu postei, e mesmo não tendo marcado eles, eles começaram a interagir comigo, eles começaram a me seguir, se envolver, se relacionar. E aí sim, quando eu ouvi que teve essa troca e fiz uns stories e marquei a casa de carnes, eles não apenas respostaram, mas perguntaram, André, e aí, seus convidados gostaram da carne? Como é que foi o seu churrasco, etc. Cara, genial! Isso é o quê? Mais atenção! O que vai acontecer? Quando eu for fazer um próximo churrasco, aonde eu vou? Quando algum amigo fala assim, André, você tem uma casa de carnes que você indica pra gente? Claro, toma aqui, olha o Instagram dos caras.
Então, sabe, entender isso é o que vai mudar o jogo da sua pequena empresa. Entenda o seguinte, ó, deixa eu falar aqui para você, entenda o seguinte, você não é um criador de conteúdo, você é uma empresa, você é um negócio. Eu sou criador de conteúdo? Sou, mas antes eu sou empresário. A minha empresa precisa gerar lucro, a minha empresa precisa gerar vendas, porque se eu não fizer isso, eu não pago os meus parceiros. Se eu não fizer isso, eu não pago essa estrutura top aqui, onde eu estou gravando conteúdo para você, onde eu estou desenvolvendo um treinamento, uma metodologia, apresentando a minha metodologia para você, tá? Vamos em frente. Então, entenda isso. E aí, depois dessa reflexão, eu sempre venho com essa pergunta, ó, quanto você acha que custa um anúncio na Times Square? Comenta aí para mim. Vai lá, comenta aí para mim. Inclusive, aqui é um bom momento de você tirar uma foto, ir nos seus stories e me marcar. Eu vou até, inclusive, fazer uma pose aqui, hein? Vai lá, ó. Inclusive, isso é uma estratégia, tá? Isso é uma estratégia. Então, ó, vou fazer uma pose aqui. Você tira uma foto, posta nos stories e me marca. Gente, parece brincadeira, mas o que eu acabei de fazer aqui é uma estratégia. Isso está ali na minha fala, isso já estava treinado para eu poder trazer isso para vocês. Então, faça isso também com seus clientes. Então, quanto custa? Deixa um comentário aí para mim, ó. Eu te garanto, pode passar, que fazer um anúncio no Instagram custa bem menos do que você possa imaginar. E é claro, eu estou excluindo aquele anúncio lá de 15 segundos que hoje todo mundo consegue se colocar, se ver lá na Times Square. Se eu não me engano, hoje custa a partir de $48. Mas eu não estou falando desse anúncio aí não, tá? Então, ó, no Instagram, você pode começar com R$10 por dia e ir fazendo os ajustes necessários, porque marketing não é uma ciência exata, onde 1 mais 1 são 2. Beleza? Passa aí para mim. E aqui, eu quero trazer um exemplo, que é um case, mais estudo de caso, super fantástico que a gente fez, começando com apenas R$10. O cliente chegou para mim e falou, André, esse é meu objetivo estratégico e essa é a minha meta. Eu preciso aumentar o número de clientes no meu negócio de segunda a quinta, porque sexta, sábado e domingo, a gente já tem um fluxo legal, a gente bomba aqui. Só que eu não consigo sustentar a minha empresa, o meu negócio local, com apenas sexta, sábado e domingo. Eu preciso pagar outras contas. Então, esses outros dias são importantes. O que a gente sugeriu para esse cliente? Ó, começa com R$10. Eu não quero que você coloque toda a grana inicial. Comece com R$10, tá? Você vai fazer uma baita segmentação de horário, de dia. Vai começar com esses R$10. E logo em seguida você vai colocar uma ultra segmentação que é 2 quilômetros do seu negócio. Então, isso aqui é um negócio local. Então, o que a gente fez? Ó, você tem aqui 2 quilômetros. Automaticamente, ao fazer isso, ele fez um raio muito restrito a um determinado público. E qual que foi o grande chamariz? Pode passar mais um aqui, ó. Isso aqui, ó, que é a ultra segmentação do público. Então, a gente colocou uma idade, 23 a 65 anos. A gente poderia, inclusive, diminuir um pouco essa idade. Colocamos todos os gêneros. Só que qual foi o pulo do gato? Quem fosse fazer aniversário no mês de abril. Então, o texto, a imagem, que a gente chama hoje de criativo, era exatamente pegar todo mundo que fizesse aniversário em abril. Só que, além disso, quem gosta de café, quem tem aqui alguns interesses, então café expresso, café, comida e drink, ou seja, tinha essa ultra segmentação. Então, o anúncio ele ia aparecer, mas baseado principalmente quem faz aniversário em abril. Por quê? Qual que era o mote ali, a estratégia e a meta? Pegar pessoas que fazem aniversário em abril, irem até a nossa cafeteria e bistrô e oferecer um desconto para quem fosse a primeira vez. Acabou. Eu tinha ali o meu chamariz perfeito. Esse anúncio, por exemplo, ele foi feito utilizando o gerenciador de anúncios, o método, gerenciador de negócio. Aí você pode falar, André, isso é muito difícil, isso é muito complexo. Não é. Estou aqui exatamente para te ajudar. Vamos não dificultar tanto. Vamos aqui, ó. Vem comigo, ó. Agora eu vou fazer diferente com você. Use o botão turbinar com estratégia e veja seus resultados explodirem. Com essa simples ação, investindo bem menos do que R$10, em apenas 5 dias,
a gente lotou a agenda de uma esteticista. Com menos de R$10, em 5 dias, a esteticista falou o seguinte: André, com essa estratégia que você apresentou para a gente não está dando conta. A minha funcionária aqui, que é como se fosse um pré-venda, que é secretária, não está dando conta de responder todo mundo que está chegando. Vem comigo que eu vou te mostrar. Você escolhe aqui uma publicação, clicou no botão de turbinar a publicação. Depois que você faz isso, o que acontece? Vai aparecer para você na próxima tela algumas opções. E o que é essas opções? Na verdade, antes, dá um pulinho aqui, ó. Por que eu escolhi aquela publicação? Porque aquela publicação... Volta aí uma tela para mim, fazendo um favor. Ó. Essa publicação aqui, por que ela foi escolhida? Ela tinha um objetivo por ser escolhida, que está na próxima tela. O que ela me diz na próxima tela? Isso aqui, ó. Olha a quantidade de pessoas que começaram a me seguir por causa daquela publicação. Então, ela tem um efeito positivo. Ela gera poder, ela gera um pouco de polêmica, ela gera um resultado que eu preciso que ela gere. E aí sim, escolhido, vamos para a próxima tela. Você vai fazer o mesmo processo aí, o mesmo passo a passo. Você vai escolher o primeiro objetivo que aparecer para você, que é visitar o seu perfil. Isso aqui não garante que quem visitar o seu perfil vai começar a te seguir. E aí lembra daqueles elementos? Eu preciso ter um efeito positivo no meu Instagram, uma foto. Já a gente vai falar novamente sobre isso. Uma foto, uma bio que gere poder, o seu nome, todos aqueles elementos de conexão. Legal. Então, escolheu o seu objetivo? Próxima tela. O que vai acontecer? Você vai fazer a segmentação do seu público, ou a ultra segmentação. É claro que aqui, pelo seu celular, existem algumas limitações, mas o que eu quero te mostrar é que, mesmo com essas limitações, você consegue explodir o seu Instagram de bons resultados se você fizer da maneira certa. Então, você vai colocar aqui o público de interesse, localizações. Então, eu sempre coloco ali, como é um negócio local, uma padaria, um restaurante, uma academia, uma estética, um salão de beleza, eu coloco aqui entre 2 a 3 quilômetros, ou seja, eu coloco um raio muito, muito próximo, muito segmentado. Vou colocar interesse, então vou escolher interesses que fazem sentido e conexão com aquilo que eu vendo. Então, se eu sou ali uma academia, eu vou colocar coisas relacionadas à academia. Se eu sou uma esteticista, coisas relacionadas a esse mercado. Se eu sou uma cafeteria, se eu sou um restaurante, se eu tenho um pet shop, você vai colocar coisas relacionadas ao seu pet shop. E aí você vai colocar uma faixa etária, um gênero. Então, a idade e também homem e mulher, e vai seguir em frente. Próxima tela. E aí, o que aconteceu? Aquele anúncio, ele rodou, só que aqui eu peguei um print exatamente no caso dessa estética. A gente começou a rodar, ela teve aqui visitas ao perfil do anúncio. Dessas 9 visitas que ela pagou, olha para isso aqui, preste muita atenção. Ela está pagando R$1,14 por visita. Ou seja, com menos de R$15, ela conseguiu que 9 pessoas visitassem o seu perfil. Ela não teve uma taxa de conversão de 100%. O que é isso? 9 pessoas visitaram o perfil e 9 pessoas começaram a seguir. Só que ela teve um efeito muito melhor para ela. Qual que foi esse efeito? Dessas 9 pessoas, quase 50%. 4 falaram o seguinte, foram ali no direct dela e falaram o seguinte: quero mais informações sobre os procedimentos estéticos que você tem aí. E conseguiu agendar com a secretária dela. E não parou por aí. Isso foi em frente, isso foi adiante, isso gerou um ótimo resultado. Passa aí para mim, fazendo um favor. E o que isso quer dizer? Com um pouco de estratégia, isso teve pouca estratégia, com um pouco de estratégia, mas bem executado, você consegue gerar resultados exponenciais, tá? E aí, esse exponencial significa o quê? Significa mais clientes no seu direct. Vocês estão vendo? Ó? Ali estava R$5, R$6 por dia. Depois que a gente começou a acompanhar os números, lembra que eu falei lá atrás, no AIDA, acompanhar os números? Foi isso que a gente começou a acompanhar, tá certo? Ainda você tem outras 2 estratégias que podem gerar muitas demandas, como, por exemplo, você pode anunciar para quem visitou o seu Instagram. Então, você tem um Instagram que está vindo muita gente bisbilhoteira, as pessoas estão te acompanhando, você pode fazer um anúncio exatamente para essa pessoa. Além disso, você pode fazer um anúncio para quem é
público semelhante. O que é isso? Essa pessoa que visitou o seu Instagram, ela tem o perfil, visitou, interagiu, comentou, salvou, enfim, teve algum tipo de ação, de engajamento com o seu perfil, você pode pegar um público que se assemelha a essa pessoa, um público mesmo, as pessoas que têm interesses parecidos, e você vai mostrar também um anúncio para essa pessoa. E você faz isso, ó, seguindo o gerenciador. Pode passar aí para mim, ó. São passos bem simples. Aqui exige um pouco mais de cuidado, mas são passos bem simples que você pode fazer. Então, por exemplo, na primeira tela, você vai escolher aí uma conta do Instagram. Então, vai lá aparecer o seu Instagram, o seu arroba. Aqui nesse caso, a gente está usando um exemplo de uma imobiliária que a gente atende em São Paulo. Você escolheu, você vai escolher o que exatamente você quer desse público. Então, todos que se engajaram com essa conta profissional, o que é engajar? Comentou, interagiu, salvou o post, curtiu, ou seja, isso é engajar. E aí, na próxima tela, o que vai acontecer? Você vai definir um público, um período, ó, isso é importante. Eu nunca coloco um período muito grande, então defino esse período aqui, e depois eu coloco um público semelhante. O público semelhante é quem? Aquele público que eu acabei de escolher, ou seja, pessoas que interagiram com a minha conta, comentaram, curtiram e tudo mais. Então, na próxima tela, eu vou definir que eu quero um público semelhante num percentual de 1%, mas você pode até escolher mais. A minha recomendação sempre que seja 1%. Tá? Eu sei que talvez isso aqui pareça um pouco mais complexo, mas anteriormente eu te mostrei um passo a passo que você pode fazer pelo seu próprio celular em menos de 5, 10 minutos. Esse anúncio já vai estar pronto. Beleza? Vamos em frente. E aí, quando você cria essa estratégia, quando você cria todo esse conjunto de ações, você jamais pode esquecer, e aqui tem um erro novamente banal, que esses empreendedores, esses profissionais liberais, essas empresas cometem. O que é? Não olhar para os números. E como eu disse, hoje o Instagram, se você tem uma conta empresarial, ali comercial, ou uma conta criador de conteúdo, você consegue olhar esses números na palma da sua mão. E é exatamente nesse momento que eu quero que você preste muita atenção. Quando você olha para que os números estão falando, você vai criar a melhor estratégia de conteúdo, baseado no seu objetivo estratégico. Então, por exemplo, aqui eu tenho algumas informações. Primeiro, nós alcançamos em 30 dias 73 mil pessoas. Pô, um baita número. Só que o que mais me surpreendeu, me deixou mais satisfeito e feliz, foi isso aqui, ó. Dessas 73 mil contas alcançadas, 48 mil contas ainda não me seguiam. São 48 mil novos possíveis clientes. São 48 mil novas pessoas que podem começar a me seguir ou não. O que vai definir se ele vai me seguir é o quê? É o meu Instagram com efeito positivo, que a gente já vai chegar. São 6 elementos para você criar esse Instagram com efeito positivo. Tá? Então, isso aqui é sensacional. Outro elemento sensacional. Olha isso aqui, ó. Visitas ao perfil. 60 pessoas visitaram o meu perfil. Gente, pense da seguinte forma, tá? Um exemplo aqui para a gente fazer uma analogia. Você está caminhando dentro de um shopping. E num shopping você tem várias lojas. Algumas vão competir, entre outras, outras não. São ali avulsas. O que vai fazer você entrar dentro daquela loja? Ou seja, o que vai fazer você visitar o perfil daquela loja? Uma boa vitrine, se a foto é cheirosa, se a loja é cheirosa, se aquele momento, se aquela loja física, ela gera esse efeito em você. Então isso vai fazer a pessoa visitar o seu perfil. Ela visita. Só que aí, preste atenção. Ela entrou dentro da sua loja física, mas porém, o vendedor é mal-humorado. Ela entrou, a loja não está bem organizada. O vendedor não conseguiu despertar a atenção nela. A vendedora não conseguiu evoluir na conversa. Da mesma forma que esse cliente entrou, ele vai sair. Tudo isso para te explicar que o Instagram é a mesma coisa. O cliente entrou, ele visitou o seu perfil, entrou no seu perfil, te stalkeou, viu as fotos, comentou, curtiu, até interagiu, o que é sensacional. Só que você não respondeu, só que você não deu atenção, você não gerou aquele contato. Sabe a primeira boa impressão? Você não permaneceu, não manteve isso. Qual foi o resultado? Da mesma forma que esse seguidor chegou, ele foi embora.
Da mesma forma que ele chegou, ele foi embora. Então, são números que você tem que acompanhar, pode passar. E aqui tem outros números que o Instagram Insights, novamente, conta criador de conteúdo e conta comercial, fornece isso. O que a gente tem aqui? Ó, público. E esse público, para mim, ele está muito claro o que cada público representa. Por exemplo, ó, 25 a 34 anos, cursos. Esse é o público que muitas vezes compra um curso meu, um treinamento meu. É esse público. Já esse público de 35 a 44 anos é o público que compra o quê? Consultoria. Então, se eu tenho essas duas informações na minha frente, na palma da mão, eu falo o seguinte, poxa, eu quero impactar quem tem entre 25 a 34 anos que vai comprar um curso meu. Opa, que tipo de conteúdo eu vou fazer? A gente não para pensar nisso. Seja sincero com você, empresário, empreendedor. Você para pensar nisso? Você não para. Você está ali fazendo as coisas de qualquer jeito. Você não para, tá? E na consultoria a mesma coisa. Que tipo de conteúdo? Então, a primeira informação que eu tenho aqui é esse público de 35 a 44 anos, ele já foi meu aluno. Ó, deixa eu passar aqui. Ele já foi meu aluno. Então, ó, ele já foi meu aluno ou aluna. Ó. Ele já foi meu aluno e ele quer andar comigo. O que é andar comigo? Ele quer continuar no processo. Ele vem e compra uma consultoria. Isso já é a própria estratégia do funil. Ele começou lá atrás, sendo um bisbilhoteiro. Ele começou a me seguir, se tornou um fã, um seguidor e começou a se relacionar comigo e eu dei atenção a ele. E no final o que aconteceu? Ele comprou um curso. Ele andou, evoluiu e comprou uma consultoria. Então, quando eu falo para enxergar esses números, é isso exatamente que eu quero trazer para você dentro da nossa jornada. E pode passar aí, ó. E aí, duas siglas, tá? Duas siglas importantes para você acompanhar. Então, VP, visitas ao perfil. Lembra que eu mostrei lá? Volta um slide aí, volta um slide para mim, equipe, ó. Mais um, por favor. Cadê? Aqui, ó, tá vendo, ó? Não, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, equipe, ó. Boa equipe, show, ó. Tá vendo aqui, ó? Visitas ao perfil. Isso aqui é uma informação importante. Se eu tenho muita gente visitando o meu perfil, mas não compra, opa, ponte atenção. Se eu tenho muita gente visitando o meu perfil, mas esse cara não anda no meu funil de conversão, opa, preocupação, zona de alerta, opa, peraí. Então, olhar esse número, cadê? Volta lá. Olhar esse número é importante, porque isso vai definir que tipo de conteúdo eu vou construir. Gente, entenda o seguinte, você não acorda hoje sonhando e fala assim, nossa, hoje eu vou fazer um Reels dançando. Cara, não existe isso. Você tem que ter os objetivos estratégicos alinhados dentro do seu negócio, senão não funciona. Simbora! E aí, duas siglas, então, para você acompanhar. Primeira sigla, VP, visitas ao perfil. Então, eu faço aqui uma ação, quantas pessoas estão visitando meu perfil? Segundo, CA, contas alcançadas. Dessas contas alcançadas, quantas visitas ao meu perfil? Então, a preocupação era, caramba, pô, alcancei 100 mil pessoas. 10 pessoas visitaram meu perfil. Ah, tá de sacanagem comigo. Sabe, opa, pera aí, o conteúdo foi sensacional, espetacular, mas pera aí, tem alguma coisa a mais que eu preciso fazer. Porque se você só alcança essa pessoa, mas ela não vem para o seu perfil, como é que você vende? Você não vende, você não se relaciona, você não gera essa conexão. Para isso, a pessoa tem que vir até o seu perfil. Gente, presta atenção, eu vendo consultoria. Para essa pessoa comprar a minha consultoria, eu não consigo vender consultoria com a raça para cima. Eu não vendo consultoria dessa forma. Eu tenho que ter conexão. A gente está falando de um produto high ticket. As pessoas não compram dessa forma. Agora, André, você vende aqui, ó, essa água. Talvez com essa água você até consiga vender. Só que se você quer vender essa água, depois vender uma água com gás, depois vender uma água mais cara, depois não vender apenas água, quer vender a visita desse cara, a local que faz a água, isso precisa gerar conexão, isso precisa gerar relacionamento, porque senão não segue em frente. Então, se você for prestador de serviço, aquelas duas informações são importantes. Agora, pode passar. Agora, se você tem um comércio, uma loja física, não. Olha aqui, ó.
Isso aqui é fundamental. Isso aqui, ó. Toques no endereço comercial. O que isso quer dizer? Você tem um ponto comercial, você tem uma loja física. Então, isso aqui precisa ser monitorado constante. O que isso quer dizer? A pessoa foi até o seu Instagram, VP, visitas ao perfil. Só que a pessoa lá no seu Instagram tem a localização. O que ela fez? Ela clicou e foi até o seu estabelecimento, a sua clínica de estética, a sua academia, seu salão de beleza, a sua casa de carnes, a sua loja de bolos, a sua loja de calçados, bijuterias, joias e etc. Então, tá vendo? A importância dos números, pouca gente dá a devida importância aos números. Isso aqui tá na minha cara, ou melhor, está na palma da minha mão. Olhar para isso significa colocar dinheiro no bolso. Os números vão me dizer que tipo de conteúdo eu vou criar. E aí, segue em frente. Eu estou olhando essas informações, é isso aqui, ó. Os números vão mostrar se você está indo na direção certa. Os números vão mostrar isso. Não é você vai falar, André, eu acho que eu estou indo na direção certa. Não, não. Na internet, não existe a palavra acho. Abomine isso, empresário da sua vida. Eu tenho certeza que quando alguém pergunta para você, por exemplo, Sebrae, pergunta lá, como é que estão as suas vendas? Ai, Sebrae, eu acho que esse mês a gente não vai bater as metas. Você não tem que achar nada. Você tem que falar, Sebrae, nós estamos aqui a 10% do nosso faturamento, mas nós temos um plano de ação no Instagram, quer fazer live, quer fazer stories, e isso tudo vai gerar esse resultado. É isso. Você não acha nada. Memorize isso aí. André, eu não acho nada. Quando eu tenho acesso aos números, a essas informações, eu consigo exatamente criar a estratégia certa para o meu negócio. Simbora. E aí, ó, o Instagram é aquilo que eu estava falando lá atrás, é um shopping a céu aberto, só que sem limitação geográfica. Por exemplo, se você tem uma empresa que vende para todas as cidades, os estados da região sudeste, você tem um shopping a céu aberto, que é o meu caso. Eu vendo para todo o Brasil, para todo mundo. Isso é espetacular. Só que não é o suficiente você ter uma vitrine no perfil. As pessoas acham o seguinte, o meu feed está harmônico, eu faço 3, 4 posts por dia, isso. Não. Novamente, é preciso ter um plano de marketing e de vendas. Independente de qual é o seu negócio. Se você é B2B, B2C, se você vende para outras empresas, se você vende para o consumidor final, qual é o seu negócio, se você vende produto ou serviço, você precisa ter um plano de marketing e vendas, tá certo? Simbora. E aí, ó, esses 6 efeitos, eu queria te chamar muita atenção para esses 6 efeitos, tá? Esses efeitos é o que vai fazer são eles que vão fazer a pessoa lá do outro lado, o bisbilhoteiro, falar o seguinte, caramba, eu vou seguir o André, caramba, eu vou seguir essa loja de bolos, caramba, eu vou seguir esse restaurante, esse café, é ele que vai fazer. E aqui eu tenho 2 exemplos. Recentemente eu estive em Paris, na França, uma viagem com a minha família. E isso aqui me gerou tudo aquilo ali, ó. Essa aqui é a fachada da Dior. Uma loja, uma marca mundialmente famosa, né? Olha essa fachada. Isso me gerou tudo isso aqui, ó. Me chamou a atenção, despertou o interesse, ser provocativo. Cara, o que isso aqui provoca a Fernanda, por exemplo, entrar na loja é absurdo. Criar conexão com o público. Não criou conexão comigo porque eu não sou o público-alvo da marca. Essa foto aqui, inclusive, nem é minha, é da Fernanda. Eu abro a minha câmera ali, as fotos, tá lá. Essa foto que eu falei, amor, o que é isso aqui? Não, pô, Dior, a gente tava passeando, achei isso aqui incrível. Isso chama atenção. Criou conexão com a Fernanda. Terceiro, quinto, provoca curiosidade. Cara, que é isso? Aí me provocou. Que loja é essa? Que doideira é essa? Esses laços aqui, não sei se isso é uma borboleta, mas me gerou curiosidade. E por último, mostra poder. Essa outra loja aqui, que fique bem claro que eu também não sou o público dela. Fiquei por 30 dias em Istambul. Vitrine de uma loja física da Johnnie Walker, em Istambul. Olha isso aqui, gente. Primeiro, eu nem sabia que a Johnnie Walker tinha loja física. Uma loja só deles. Olha isso aqui. Essa vitrine e essa aqui, fachada, chamaram a minha atenção, despertou interesse, foi provocativo. Tudo isso que o Instagram precisa fazer. Então, vamos fazer um checklist. Agora aí, um checklist. Como é o perfil do seu Instagram? 6 elementos. Ele é provocativo, ele chama atenção, ele desperta o interesse. O que é chamar a atenção? De alguma forma, é uma foto sua plantando bananeira, ele precisa chamar o interesse.
ele desperta o interesse, ele é provocativo a ponto de falar assim, caraca, cara, olha que legal, isso é através de um vídeo, isso é através de um Reels, isso é os stories, olha o destaque dessa loja. Então ele é. Quarto, ele cria conexão. Lembre-se o seguinte, qual é o público que ele atende? Geração dos baby boomers. Então não me venha com gracinha, não. Se é a geração dos baby boomers, o que essa geração consome? O que ele quer ter de verdade? Então, isso é importante. E provoca curiosidade, mostra poder. Vamos em frente. Olha essa aqui, olha a diferença disso. Olha a diferença dessa fachada aqui. Na verdade, se eu parar para analisar, essa fachada, essa vitrine, essa loja, também, gera um fato curioso, desperta o interesse, mas não gera poder. Então, eu quero que você faça esse checklist. Volta aí para mim o slide, time. Vai lá, você vai marcando pontos, chama atenção, 5 pontos, desperta o interesse, mais 5. Só que você precisa ser verdadeiro com você. Não adianta, eu vou gabaritar o que o André está falando. Não adianta fazer isso, senão você vai ter problemas, tá bom? Então vai lá, vai marcando. De 0 a 5, quanto o seu Instagram chama interesse? E quanto ele é provocativo? Vai fazendo isso aí e depois você coloca nos comentários para eu poder saber qual foi a pontuação que você marcou. Simbora. Bom, raio-x. O que é esse raio-x? Tá? Para mim, eu sou prestador de serviço. E nesses 15 anos, dando consultorias, treinamentos, cursos, palestras, para empresas de diferentes nichos e segmentos, na minha opinião, na minha visão, tá? De quem trabalha com isso há muito tempo, não existe um Instagram que é Ctrl+C, Ctrl+V. Para um perfil funciona de uma forma, para outro perfil funciona de outra forma. Porém, esses elementos aqui são o básico do básico. Então, uma foto que impacte. Se você tem um negócio local, coloque a foto do seu negócio local, da fachada, ao invés de preferir colocar só o logotipo, só a marca. E aí você escolhe, você faz um teste, coloca a foto da fachada, talvez coloque a foto do produto e comece a experimentar durante um período. Segundo, a bio tem que mostrar autoridade, principalmente quem você ajuda. No meu caso, eu sou consultor de marketing para pequenas e médias empresas. Eu faço isso já mais de 1.000 consultorias realizadas e tenho mais de 10 mil horas de consultorias. Isso é o quê? Autoridade. Então, isso pelo menos desperta um certo interesse em quem chega pela primeira vez. Outro elemento aqui, ó, nome. É o meu nome que aparece, então coloca o nome da sua loja. Parece básico, mas muitos negócios erram aqui. Coloca o nome da sua loja. E, preferencialmente, se couber, você já coloca o que ela é. Então, no meu caso, consultor de marketing. Você pode colocar aqui, ó, loja de calçados femininos, açougue, casa de carnes nobres, né? Tente sempre colocar esses elementos. Contato, WhatsApp, telefone, e-mail. Às vezes eu quero apenas o contato daquela loja. E eu fico procurando, não encontro. Cara, cadê o telefone? Eu quero comprar. Você está pronto para vender? Olha isso, eu quero comprar. Você está pronto para vender? Não está, então não esconda isso. Tente deixar isso mais claro possível no seu Instagram. Aqui está o contato, aqui está meu telefone. Chame no direct, vem para o WhatsApp e você sincroniza uma outra rede social com um canal. Destaque Stories. Aqui, ó, olha os meus destaques aqui, ó. NRF 2024, Nova York, minha viagem para Nova York, Amsterdã, Praga, Salzburgo, enfim, os países que eu visitei para buscar informação e conteúdo. Tudo isso está gerando o quê? Um efeito de curiosidade. Eu tenho certeza que se você cair aqui a primeira vez no meu Instagram, você vai ler esses primeiros posts e você vai dar uma fuçada bem rapidamente nesses destaques que estão ali no início, tá? Posts fixos. Não, volta aí, acabou não! Posts fixos, estratégicos, ó, tá vendo aqui, ó? Eu tenho 3 posts. Um falando de quando eu fiz meu primeiro milhão, que não foi com treinamento, foi com consultorias. Um da minha visita recente a Nova York e outro aqui visitando Paris com a minha esposa e com a minha filha Laura. Então, esses elementos geram destaque. Um feed que encante. O que é um feed que encante? Pode ser harmônico? Pode. Mas mais importante do que ser harmônico é o seu feed precisa mostrar exatamente quem é você. Quem é o seu negócio, qual que é a sua essência, tá? Aí agora sim a gente pode avançar. Feito isso, eu lhes apresento novamente o funil de conversão para Instagram. Quando você entende a metodologia por trás, por isso que eu fiz questão de colocar ele lá a primeira vez e depois trazer ele aqui para destrinchar um pouco mais,
é que verdadeiramente você entenda isso. Então, entenda o seguinte, todo mundo que hoje chega ao seu Instagram, primeiro, não sempre ele é o seu público-alvo, o seu cliente que vai comprar de você. Então, a gente chama ele de desconhecido bisbilhoteiro. O que a gente quer? Que somente desça, que somente avance e se torne seu seguidor ou fã, a pessoa que vai comprar de você. Eu não quero ter um Instagram com 1 milhão de seguidores se essas 1 milhão de pessoas não compram comigo. Não faz sentido, não é isso que eu quero. Quem dera se fosse assim, mas não é, tá? Então, eu quero que, nessa primeira fase, atrair pessoas que fazem parte do meu público-alvo, de quem eu quero oferecer algo, de quem eu quero vender. Então, gênero, classe social, faixa etária, da onde é, comportamento, o que gosta, com quem se relaciona. Feito isso, eu avanço com esse cara. E esse cara, ele só vai me seguir e se tornar um fã se eu tiver aquilo que eu falei, conseguir gerar interesse nele. O meu conteúdo desperta interesse, desperta vontade, desperta poder, gera curiosidade. Então, esse cara vai me acompanhar. Ele me segue. Opa, apertou o botão de seguir. Genial. Só que quando eu vou conseguir vender para ele? A partir do momento que ele se torna fã e começa a interagir, comentar, ver os stories, curtir, interage, vota nas enquetes, tá ao vivo comigo nas lives. Ou seja, ele vai percorrendo esse caminho. É muito mais fácil vender para esse cara porque ele está interessado no que eu tenho para falar, ele está interessado no meu produto, ele está interessado no meu serviço. Qual que é a consequência disso? É muito mais fácil eu abrir a boca e falar: opa, vendo bolo de chocolate com recheio de morango, eu quero 10. Muito mais fácil, tá certo? Cada uma dessas 3 fases, você tem uma estratégia de conteúdo. Vamos destrinchar isso agora? Vem comigo o próximo slide. Vamos aquecer isso aqui? Isso aqui, ó. Dá print nisso aqui, tira a foto, me marca nos stories, porque é essa cartilha que você precisa entender. Eu começo a construir com um cliente cujo foco dele ele quer trazer um pouco mais para o Instagram, eu imediatamente, depois, é claro, de analisar diversos fatores, porque eu não sou consultor de Instagram, eu sou consultor de marketing. Instagram é apenas um dos muitos meios, canais que a gente pode trabalhar, tá? Eu falo isso aqui, ó, segue a cartilha. Segue a cartilha. O que a cartilha está falando comigo? Ó, você tem aqui, desse lado, os objetivos estratégicos, que são 4. Atrair seguidores, conexão, engajar, relacionar, vender, ofertar. 4 objetivos estratégicos. Tira foto, vai lá, tira foto e me marca, que eu vou fazer questão de te responder lá no direct, nos stories, de te repostar também. Quando eu defino esses 4 objetivos estratégicos, todo o restante fica mais fácil. Vem comigo que você vai entender agora. André, eu quero atrair seguidores. Qual que é a melhor? Opa, carrossel e reels. Stories e lives e post único. Consegue fazer isso? Consegue. Mas aqui eu estou indo por afunilando. Você vai fazer carrossel, reels e só. André, agora eu quero conectar, engajar. Ou seja, esse cara já se transformou no seguidor, já se transformou no fã. Eu quero conectar, engajar com ele e tudo mais. Você vai fazer carrossel, stories e lives. É muito difícil uma pessoa que não te segue ver os seus stories. É difícil, mas pode acontecer. Mas ver seus stories é outra coisa. Tá certo? Então, se esse cara já caiu, se transformou no seguidor, mas você quer melhorar a conexão e engajamento com ele, o que você vai fazer? Carrossel e stories. É isso, tá? André, eu preciso me relacionar melhor com essa base de seguidores que eu tenho. O cara, inclusive, ele já é meu cliente. Ele já comprou um produto, já comprou uma água, já comprou um tênis, já comprou uma calça. Só que agora o que eu preciso fazer é me relacionar com ele. Eu preciso criar, me aproximar mais dele. O que você vai fazer? Tá aqui, ó. Relacionamento, post único, carrossel, stories e lives. Abre uma live e fala para todo mundo que já é seu cliente que lá você vai fazer um desconto para quem é já seu cliente. Então, essa conexão, esse relacionamento é importante. E por último, qual ou quais os melhores canais, André, para vender? Carrossel, Reels, Stories e Live. Pô, já ficou claro e evidente que essas live commerces, né? Isso está ficando cada vez mais forte. Pô, esses dias eu estava vendo uma live de alguém vendendo produtos para casa.
Então era copo, caneca, sabe esses produtos de decoração? Pô, ela estava ao vivo e a minha esposa estava lá. Amor, vamos comprar isso. É de R$ 99,90 por 35. Cara, olha a oferta, olha a chamada, olha o interesse da minha esposa nisso. Então estava lá, ó, pegava o produto, ó, no exemplo aqui, ó. Pegava ali o produto, jogava assim, ó, eu tenho essa caneca aqui, isso ao vivo, isso acontecendo. E estava gerando tudo isso. Então é a melhor maneira de vender e ofertar. Então, assim, essa é a minha cartilha. Tá? Isso aqui é, assim, a visão mais clara que você precisa ter. 3 seguidores, conexão, engajar, relacionar e vender, tá aqui exatamente o que você precisa fazer. Cara, ó, é isso aqui que você precisa fazer, ó. Segue essa cartilha. Simbora. Acabou ainda não. Simbora, ó. 3 seguidores, conexão, engajar, relacionamento, vender, ofertar. Tá vendo, ó? Formou um funil. Isso propositalmente. Então, isso são 4 objetivos estratégicos. Pode passar mais um. Olha isso aqui que legal. Isso aqui que eu trouxe para você, ó. Pode ser um objetivo estratégico seu ou não, 3 seguidores. Ou não. André, não é um objetivo estratégico meu. Então, você elimina aqui dos seus objetivos. Próximo. Vender, ofertar. André, isso sim é um objetivo estratégico meu. Vender, ofertar. E aí eu falo do fundo do meu coração. Testado e validado, tá aqui, ó. Direct ou WhatsApp. Vendas mais complexas, valor agregado, ticket alto, a melhor forma para você vender para essas pessoas é direct ou WhatsApp. Vamos falar só de Instagram, leva esse cara por direct. Então volta aí 2 slides para mim, fazendo um favor, time. Olha isso aqui, ó. Você definiu o seu objetivo estratégico, pode avançar um. Como vender, ofertar, melhores maneiras, carrossel, Reels, Stories e Lives. Começou a produzir esse conteúdo, todo o restante vai ser uma consequência. Vamos falar um pouquinho de frequência? E aí já estamos caminhando para o fim. Vamos lá falar um pouquinho de frequência, pode avançar. Lembre-se desse detalhe importante do H2H, por isso que eu coloquei a questão ali do direct, pode ir. E aí, né, a importância de você ter frequência nisso. E antes de falar de frequência, a questão de você analisar os números. Então, por exemplo, ó, isso aqui é um Reels. Olha o resultado que ele teve, 191 compartilhamentos. Olha isso aqui, ó. A minha audiência consome. O que a minha audiência consome? Tudo que é novidade. Tudo que é novo. Pô, lançamento do iPhone lá, lançamento desse óculos do iPhone. Tudo, tudo. Como que eu sei disso, André? Processo de pesquisa e analisando os números. Lembra que eu falei aqui da importância da gente ter essa análise aqui dos números? Né? De ter essas 4 coisas lá atrás dos elementos, de analisar aqui o que cada número está trazendo para você. Então, cada número desse aqui, ó, olha isso aqui, ó, não seguidores. Lembra que eu falei? Olha isso aqui, ó, não seguidores. Olha a quantidade de contas alcançadas. Olha os não seguidores. Então, tudo isso aqui para mim traz uma informação que eu vou analisar e vou aplicar junto ao meu cliente. Simbora, mais um. Outra coisa, ó. Esse tipo de conteúdo colabora com o meu objetivo estratégico de atrair seguidores. Fui na praia esse final de semana e o milho cozido estava R$10. Por curiosidade, perguntei ao vendedor quantos milho ele vendia. Por dia ele respondeu cerca de 80 a 100. Gente, olha o resultado disso aqui. Esse post alcançou, sem anúncio, 202 mil pessoas. Só que olha isso aqui, ó, 177 mil eram não seguidores. Aí depois eu vou para o VP, visitas ao perfil, para saber o que desse número aqui as pessoas visitaram o meu perfil. Lembre-se disso, tá? É como se fosse uma equação. Isso aqui colabora com o meu objetivo estratégico de atrair seguidores. Então, esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo informativo, mas ao mesmo tempo gera aquele impacto, isso atrai, gera essa atenção. Vamos seguir aí? Então, ó, agora imagine se 10 mil pessoas visitam o meu perfil e encontram um perfil desorganizado, bagunçado e sujo. Imagina lá naquele número. As pessoas encontram ali um perfil bagunçado, um perfil sujo, sem conexão, cara, algo medonho. O que vai acontecer? Efeito negativo. Essas pessoas vão bater e vão sair. Imediatamente elas batem e saem. Então, aquele cuidado, aquele zelo que é importante ter e no dia a dia para, de fato, fazer as vendas. Tá? Vamos em frente. Planejamento de um mês, como que você planeja um mês? Agora sim, a gente fala de frequência, pode evoluir aí, então vamos planejar o próximo mês? Eu não sei quando você está assistindo essa aula aí, esse treinamento, esse curso, vamos planejar um mês aí, pode ir, passa aí para mim. Você vai fazer o seguinte, ó, primeiro, você vai definir metas, você tem os seus objetivos estratégicos, antes de planejar um mês,
você vem para suas metas. Então, qual é ou quais são as minhas metas do mês? Eu quero aumentar em 15% o número de comentários. Eu quero ter um aumento de 7% no alcance para não seguidores, tá? Eu quero ter 20 conversas no meu direct e que dessas 20 conversas eu faça 10 vendas, ou seja, 50%. Observou que é um funil? Eu aumento em 15% meus comentários, como consequência, isso aumenta o alcance, porque comentário é uma métrica importante para o algoritmo. Como consequência, aumento isso aqui, esse alcance, que isso me gera 20 novas conversas de pessoas que me seguem ou não, e isso me gera 10 vendas realizadas. Minhas metas. Definir minhas metas? Agora a gente faz a frequência e o planejamento. É isso. O que eu quero que você entenda é, muita gente já vem para cá. Posta 10 reels, posta 10 isso, posta 10 aquilo outro. Você não definiu seus objetivos e estratégias, senão você fez as suas metas. Resultado, você faz as coisas soltas. Então, qual que é a minha frequência que eu estou sugerindo para você? Faz 3 reels por semana, faz 3 posts no feed por semana, faz 2 lives por mês. Só que isso aqui que eu estou sugerindo para você se conecta com aquelas metas. Volta aí, volta aí. Se conecta nas minhas metas. Cadê? Volta aí mais um. Aqui, ó. Aquele planejamento, aquela frequência se conecta com isso. Sem isso aqui pronto, tudo que eu falar no próximo slide, avança um aí, time. Isso aqui, ó, vai ser, ó, da boca para fora. Não conversa, não tem conexão. Beleza? Agora a gente pode avançar. Então, o que é legal? Poxa, o que eu posso postar que é uma dúvida? Posta bastidores, curiosidades, matéria-prima do seu produto, novidades, equipamentos novos. Nessa questão da estética, por exemplo, ao invés de mostrar um antes e depois, a gente falou que essa esteticista, por exemplo, ela estava investindo muito num equipamento novo, que veio dos Estados Unidos. Isso gera poder, isso gera autoridade e curiosidade. Seus cursos de qualificações. Poxa, ela foi lá para a Flórida fazer um curso. E aí, teste. Você vai entender o seguinte, foca no resultado. Qual que é o seu resultado final? André, eu quero vender mais. Top. É isso que você tem que fazer. Beleza? Vamos em frente. Reflexões para a gente finalizar. Se o Instagram fechasse as portas hoje, vou perguntar aí para você, hein? Se o Instagram fechasse as portas hoje, 90% das micro e pequenas empresas sumiriam do mapa em questão de semanas. A sua empresa sumiria do mapa? Então, não é o seu Instagram que deve ser forte, é a sua marca, o seu produto, o seu negócio deve ser forte, porque independente de qual rede social ele esteja, você vai gerar resultados. Mais uma reflexão. Não, o que eu falei, não é o seu Instagram que deve ser forte, pode passar aí, ó. Mas sim a sua marca, produto ou serviço. Se o seu Instagram deixasse, falar olhando aqui para você, se o seu Instagram, tá? Se a sua marca sumisse hoje do mapa, as pessoas iriam lembrar dela? Então, reflita sobre isso, responda aí para mim sendo bem sincero, tá bom? Mais um? Vamos continuar a nossa conversa. Você assistiu esse baita conteúdo, esse treinamento aqui, vamos continuar a nossa conversa? Legal, ó. Escaneia aqui agora, esse é o meu WhatsApp. Você vai escanear aqui, aponta a sua câmera, independente se você tem iOS, Android, aponta para cá, me manda uma mensagem, porque a gente vai iniciar uma jornada de conversa, de diálogo, de relacionamento muito forte por aqui, para que eu possa continuar te ajudando na sua caminhada. E aí a minha palavra final para você é, as maiores guerras que você enfrentará em sua jornada não serão guerras físicas, mas sim na sua cabeça. Muitíssimo obrigado, espero que você coloque tudo em prática, aplique de verdade e conte comigo para os próximos momentos. Vamos juntos e transforme seu Instagram num gerador diário de vendas. Valeu!